Com a palavra, o deputado Zé Teixeira. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores, eu venho à tribuna para conversar um pouquinho, com bastante calma, com o deputado Cabo Almi, que me antecedeu aqui. Primeiro, que quando celebrou a primeira missa lá na Bahia, não tinha Constituição para ser respeitada, não existia. Então, se não tinha Constituição, não tinha Escritura, então, Vossa Excelência disse aqui que o dono da terra era o índio, então, o índio é um cidadão como qualquer um de nós, ele não pode andar no arrepio da lei. E uma outra contribuição que eu queria dar para o senhor, que quem demarcou a reserva, a colônia agrícola Dourados, 360 mil hectares de terra em 12 mil lotes de 30 hectares, foi o saudoso ex-conselheiro, ex-prefeito e deputado federal Totó Câmara, e não o Zé Elias Moreira. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que tudo que Vossa Excelência falou aqui contraria o que está escrito na Constituição Federal. Porque invasão, deputado, é crime. E o que acontece nesse Estado, o que acontecia nesse Estado, felizmente, hoje não está acontecendo mais. Porque não está permitindo mais esse tipo de invasão. Tanto é que invadiram uma propriedade aqui em Aquidauana há poucos dias, e imediatamente o governo do Estado foi lá e retirou os invasores. Então, tem cento e tantas propriedades rurais em Mato Grosso do Sul invadida, que envergonha a Constituição, envergonha o direito de propriedade e envergonha o país, porque desrespeita as leis. Vossa Excelência vai em Rio Brilhante, vai lá ver a fazenda da família Silveira, invadida, título de 1856, antes da proclamação da República, está lá invadida. O pasto formado, os índios estão queimando uma invernada de colonião dessa altura, mas eles não têm condições e nem uma política para eles plantar, pelo menos para comer. Então, quando Vossa Excelência vem aqui discutir terra, teria que discutir a terra, que é da União. O índio é usufrutuário, ele não tem escritura, ele não faz financiamento, ele não é dono. E a distribuição dentro da reserva, Vossa Excelência deveria visitar as reservas. Quem é mais forte tem mais, quem é mais fraco tem menos. Entre eles, a divisão é entre eles. Agora, Vossa Excelência poderia ir na Taiquê, em Carapó, Vossa Excelência podia ir na Jaguapiru, na Bororó, que Vossa Excelência diz que eu nunca ajudei os índios, vai lá perguntar para eles. Já mandei maquinário meu lá gradear para eles, mais de 150 hectares de semente para eles, depois o Ministério Público proibiu de fazer. Agora, não proíbe deles terem um pedaço de terra lá, e eles fajutam, e arrenda a terra para terceiro plantar, dentro de uma reserva já congestionada de 3 mil hectares, com aproximadamente 11 mil índios, e invadindo, com apoio das autoridades, o anel viário de Dourados, o perímetro urbano da cidade. Quer dizer, é uma desordem. Há poucos dias foi preso um policial e uma índia, Dirce Veron, certo? Recebendo propina dos produtores, não deixar os índios invadir. Então, isso, deputado Cavalmi, é vergonhoso uma nação não conseguir cumprir a Constituição. E o alimento ao índio, ou a quem não tem o que comer, igual as cestas básicas, igual os vale universitário, vale isso, vale aquilo que foi criado no país, cria um vício de que quem trabalha e recebe o salário do seu suor, fica meio desvalorizado, porque o que tem que fazer com as pessoas é dar deveres e obrigação. O índio, ele usa uma terra no nome da União. Vê o que fizeram em Roraima, falei com Vossa Excelência, lá tinha uma vida tranquila entre os índios e o produtor rural, mas lá não é interesse dos índios, lá é interesse internacional. O interesse lá não é sobre a terra, o interesse é o que tem na terra, dos países de fora do país. Então, eu acho que alimentar
índio que agride a Constituição, que desrespeita a Constituição e que invade propriedade privada, eu acho que o presidente da República está certo. Concordo plenamente. Porque se eles estão em terra invadida, igual tem lá na fazenda Brasília do Sul, que o seu Jacinto faleceu e tem lá uma invasão de mais de 20 anos, como tem do seu Pio Silva em Dois Irmãos do Buriti, que já faleceu há mais de 20 anos, e não se resolve. Os índios estão lá dentro da terra invadida, e terra boas e fértil. Vai visitar o que eles plantam, deputado Pedro Kemp. Vai lá ver se tem arroz plantado, se tem feijão plantado, se tem mandioca. Vossa Excelência deveria visitar as reservas, antes de vir aqui cobrar, porque tem que cobrar dos índios deveres e responsabilidades, se eles são saudáveis e são fortes, por que não planta? Por que a reserva Cajuel tem 360 mil hectares e eles passam fome do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Porque lá, quando os índios alugavam a terra para terceiro colocar boi e receber o aluguel, eles viviam bem. Hoje, o Ministério Público proibiu. O Ministério Público proibiu. Então, Vossa Excelência vem aqui na tribuna, na minha visão, respeito o presidente de Vossa Excelência, defender o incorreto. Vossa Excelência vem aqui defender que incentive as invasões. Porque se Vossa Excelência acha que tem que tratar de pessoa que invade propriedade alheia, certo, desrespeitando a Constituição, eu acho que Vossa Excelência está falando assim, bom, essa Constituição... Não, eu não estou dizendo que Vossa Excelência falou, Vossa Excelência se posicionou. Vossa Excelência se posicionou. Da forma, se está errado e não fornecer para invasor, porque Vossa Excelência chega aqui, não interessa o senhor dizer que os índios são invasores, o senhor interessa dizer que os índios são desaldeados, que os índios estão fora da reserva, mas não fala onde eles estão. Então fala para o povo ouvir, através da televisão da Assembleia, o que é que o senhor está falando, porque o presidente da República está coibindo de levar sacolões, cesta básica, que o governo estadual dá mais de 15 mil por mês, mas vai nas reservas. Aqui em Dois Irmãos do Buriti tem mais de 18 fazendas invadidas, quebraram as mangueiras, puseram fogo nas casas, acabaram com tudo, e não tem plantado nada. Não tem uma política de investimento, de deveres e de responsabilidade para que os índios toquem a vida deles, pelo menos para produzir alimento para eles comerem. Porque quem quer terra e quem está numa terra boa e não produz batata doce, mandioca, arroz, feijão para comer, então ele não está trabalhando. Tem que dar deveres e responsabilidade e investimento, uma política diferenciada do que aí está. Agora, eu não tenho coragem, como parlamentar, vir na tribuna e defender o que é errado. Eu não tenho. Vossa Excelência não disse isso que eu disse aqui, mas insinua, dizendo que o coitado está lá fora, mas não fala onde está. O senhor tem que dizer, o governo federal está coibindo que a Conab forneça cesta básica para invasor de propriedade privada. E o que é desrespeitado nesse país, nesse estado, é que quando o índio invade, que vai estudar a propriedade, a FUNAI vai lá e coloca no sistema CIGEF, plotado pelo satélite, como a terra é de índio sem ser. Porque se a União for tirar a certidão, não tira, mas o proprietário da terra tira. Ele paga o ITR, paga o CCIR, tem que fazer o CAR, tem que fazer o GEL. Aí, quando ele vai no Banco do Brasil para fazer o financiamento, o senhor não pode fazer. Mas como que eu não posso fazer? Minha certidão está aqui, eu sou o dono legítimo, registrado em cartório. Não, mas conta no sistema CIGEF que a terra é de índio. E não é, porque não está no nome da União. Até isso o produtor rural passa essa humilhação. Então, eu não tenho coragem. Uma deputado, parte. Vou permitir. Para o prazer. Deputado Zé Teixeira, acredito que a solução é amenizar ou acabar com essa proteção, com esse populismo que é vender garantias para os índios, esse protecionismo jurídico indigenista. Nós temos que mudar o artigo 231 da Constituição Federal. A Constituição Federal garante ao índio os direitos originários sobre suas terras. O artigo 5º da Constituição Federal, deputado Zé Teixeira, garante como princípio básico o direito da propriedade, que é o que legitima o fazendeiro, o produtor rural, a se manter na sua terra, na terra que muitas das vezes
há mais de 100 anos de cadeia dominial, de matrícula, essa matrícula que foi criada por uma lei federal e legitimou a posse de um fazendeiro, é desconstruída porque existiu um artefato indígena escavado, enterrado há não sei quantos anos, e toda a boa-fé do Estado, que otorgou o título, é desconstruído. Esse artigo 231, que garante os direitos para os índios originais da sua terra, ele é menor que o direito de propriedade. Por que ele é menor do que o direito de propriedade? Porque o índio não tem direito à sua terra, a terra é da União Federal. Esse próprio artigo continua dizendo que é inalienável, que não pode ser penhorado, é inafiançável, etc., etc., que tem as cláusulas de impenhorabilidade. Ou seja, os índios americanos, se o senhor pegar na história, deram aos índios americanos independência, são os donos dos maiores cassinos dos Estados Unidos. Aí pergunto a Vossa Excelência, aqui no Brasil não temos cassino, pelo menos não deveria. Porém, existe muita terra indígena que poderia ter uma plantação de soja, que poderia ter uma plantação de cana, que poderia ter gado, Parceiro com eles. e o índio não ia precisar de uma esmola do Estado para manter ele em condição de hipossuficiência, impedindo o crescimento, impedindo a produção dos meios de condução do país, que a mola, o propulsor é o setor produtivo, é o agronegócio. Agora, veja bem, deputado Zé Teixeira, eu conheço fazendeiros que arrendam as suas terras e ainda assim moram nos melhores apartamentos, nos melhores edifícios, criam seus filhos nas melhores escolas, com dignidade. Dizer que a União Federal poderá assistir esses índios para que façam bons negócios enquanto não estiverem 100% capacitados, eu até concordaria. Agora, dizer que a terra indígena é uma ilusão para a população indígena, não existe. A própria lei diz que a terra não é do índio, é da União Federal. Ele fica lá como posseiro, e esse direito é menor que o direito de propriedade constitucional da pessoa que comprou. É como pensa esse deputado pela mudança do artigo 231 da Constituição Federal. É essa discussão que nós temos que ter. Parar de tutelar o indígena e auxiliá-lo a crescer. É nessa senda, nessa seara, que eu acho que esse parlamento tem que começar a encaminhar essas discussões, com todo respeito aos parlamentares que divergem desse tipo de política. Também acredito, deputado Pedro Kemp, deputado Cabalmi, que em momento de vulnerabilidade há que se tratar, mas nós precisamos avançar nessas questões, parar com o populismo, porque o ismo, o sufixo grego ismo, do populismo, ele pode começar a ser tratado como uma doença e não como um sistema político que foi reconhecido muitos anos atrás. Obrigado pela parte, deputado Zé Teixeira. Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo, realmente, Vossa Excelência coloca um assunto para discutir, que eu discordo, Vossa Excelência. O artigo 231 da Constituição Federal não tem que ser suprimido, ele tem que ser cumprido. Porque lá diz o seguinte, que o índio tem o direito da terra que ele habita. Aí, o que alguns pensadores, que não interessa a ordem, não está escrito a terra que eles habitaram. Quando Vossa Excelência coloca a terra que eles habitam, é onde eles estão localizados no dia que foi promulgada a Constituição, que diz que é cidadão, e, se Vossa Excelência analisar correto, colocam que eles habitaram, como Antônio Brandi, saudoso, como alguns pensadores aqui, como parte do Ministério Público, parte da Igreja Católica representada pelo CIMI. Quando Vossa Excelência fala, os Estados Unidos foi colonizado por protestantes. Agora vê o desenvolvimento do país e vê o desenvolvimento do Brasil. Porque lá o índio tem deveres, direitos e obrigações. Eles têm o patrimônio deles. Vossa Excelência, não sei se assistiu o Globo Rural, mostrando a parceria dos índios lá no norte de Mato Grosso, eles plantando 50 mil hectares, mas eles não têm o direito de financiar a terra, porque eles não têm como dar a garantia. Mas faz a parceria por baixo do pano e recebe
6, 7, 8, 9 mil reais por mês. E os índios estão indo todos para a escola. Pergunta uma parte, deputado. Deputado Cabamir, já estou terminando aqui. Apenas por esclarecimento, deputado. Eu vou permitir. Não, primeiro eu quero deixar bem claro, deputado, que eu não fiz uma fala incentivando invasão. Ponto. Segundo, eu quero dizer para vocês que eu fiz uma fala falando que existe um cadastro para ser distribuído as cestas, já tem para quem ser distribuído, e que há uma ordem do Ministério da FUNAI para que não distribua. Quer dizer, é isso que eu estou falando, que esses alimentos podem estragarem, apodrecerem, porque tem uma ordem para não distribuir. É isso só que eu estou falando. Ó, já existe lá um cadastro. Não estou falando aqui que essa cesta é para incentivar a invasão, nada disso. Há uma ordem. Quer dizer, tem até para quem distribuir. É só isso que eu estou falando para Vossa Excelência. Concordo plenamente com Vossa Excelência. E vou dizer uma coisa, não tem outra forma do senhor falar se não for falando. Eu sei que o senhor está falando. Agora, eu quero dizer a Vossa Excelência que a forma que Vossa Excelência está colocando, eu não disse que o senhor está dizendo que tem que o senhor está incentivando. Mas se o senhor está defendendo que entregue cesta básica para alimentar invasor, se o senhor está defendendo para entregar a cesta básica onde está os invasores, se nós fizermos a leitura ao contrário, Vossa Excelência está incentivando. Porque se falar assim, ó, volta de onde você saiu, porque os índios que estão nas propriedades invadidas, eles sabem de onde eles saíram. Os índios que estão ali em Rio Brilhante invadindo as propriedades que eu citei, eles saíram da reserva de Douradina. Os índios que estão invadindo a fazenda do Senhor Jacinto, saíram da Bororó, que nem índios são. Família Verão nem índio é. Está lá 20 anos invadindo, o cara ficou 20 anos lutando no judiciário, morreu e não resolveu, está aí para a família resolver. Então fica plantando lavoura com arrendatário, igual o senhor Ademir Bom, da região de Bonfim, misturado com os índios invadindo na mesma fazenda. Aí, vê se o índio paga ITR. Vê se o índio faz o CCR. Vê se o índio tem que dar uma declaração que a terra tem que ser produtiva, senão ela fica passível a ser desapropriada para a reforma agrária. Quem faz isso é o produtor com o índio lá dentro. Quer dizer, as obrigações de cumprir a tramitação do meio ambiente, os 20%, não é o índio que tem que preservar, é o produtor rural. O ITR quem tem que pagar é o produtor rural. Quem tem que fazer o CAR é o produtor rural. Agora, se o produtor rural faz o CAR, faz o ITR, paga o imposto, tal, quem que é o dono? Quem que é o dono? Para estar plotado em cima do sistema CIGEF, que é uma reserva indígena, sem a União ser dona. Até a União está transgredindo a lei. Porque não é dela, como é que ela plota? Ela não tem o documento, ela não tem a certidão. Isso é modismo que criaram no governo de Vossa Excelência. Que outro dia, conversando com o Badaró, que é assessor do setor da FUNAI, ele disse, deputado, o que foi feito aqui no passado é muito bem amarrado, é muito difícil de desatar o nó. Desatar o nó nada mais é do que cumprir uma Constituição Federal que está escrita aí. O deputado Henrique falou de revogar o artigo 231, não, tem que cumprir o artigo 231. Não tem... O artigo 231 é um dos mais perfeitos dentro da Constituição, mas tem que cumprir. É só mudar a forma de conjugar o verbo e dizer a terra que eles estavam presentes, a terra que eles estavam ocupada por eles, e não a terra que eles ocuparam. É só mudar a forma de conjugar o verbo. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência, Cabamir, que eu já fiz muita coisa pelos índios e tenho amizade dentro das reservas, em várias reservas, certo? E tem mais de 50% dos índios que pensam como eu penso, porque eles veem que nada do que fizeram aí, das ilusões que criaram, dos apoios que tiveram, dos incentivos que fizeram, não deu em nada, não melhorou nada, a vida do índio de 20 anos para cá só piorou. Então vamos ver se Jair Bolsonaro consegue enquadrar o índio como um cidadão que ele é, igual a todos os brasileiros, dê para ele deveres e responsabilidade e faça uma política, e se precisar de terra, que desaproprie terra, que compra terra, porque tem como fazer,
é só declarar a terra de utilidade pública, desapropria, paga pelo valor do mercado e coloca os índios para usar. Agora, eu gostaria que Vossa Excelência fosse fazer um filme das plantações dos índios na reserva de Mato Grosso do Sul e passar aqui na televisão o arroz plantado, o feijão plantado aqui, porque aí ia ser muito bom para mim assistir. Muito obrigado, senhor presidente.